Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Esse vídeo que vai inaugurar uma série de outros conteúdos que vão ser publicados e exclusivos aqui para essa plataforma, né? Então vamos lá, que a minha ideia é me apresentar brevemente e já entrar no assunto desse vídeo aqui, que é você conseguir definir o objetivo para o seu livro e a partir disso começar a pensar em todas as estratégias que vão te acompanhar ao longo do caminho, tá? Meu nome é Aline Gongora, eu trabalho na área editorial desde 2006, muitos anos aí, uma longa jornada com muitos livros, muitas produções, muitos eventos editoriais e nos últimos 3 anos, dentro da minha própria editora, uma editora de autopublicação, a Meli Editorial. E dentro da Meli eu tive uma oportunidade incrível de me aproximar cada vez mais do universo dos escritores independentes e entender um pouquinho mais sobre a história por trás da história, sabe? Aquilo que você carrega e que nem todo mundo sabe, que você nem ao menos conta para todo mundo. Todos os seus medos, os seus sonhos, as suas dúvidas, as suas dificuldades. E por conta desse contato, eu resolvi começar a ampliar cada vez mais e construir conteúdo para você que quer construir uma carreira literária de forma independente, entende que é perrengue atrás de perrengue, que já recebeu muita negativa e que vai continuar recebendo negativas de outras editoras tradicionais e que entendeu que, na verdade, o melhor caminho, a melhor abordagem que você tem é tocar as contas por conta própria, né? Então, a minha ideia é te ensinar tudo que eu sei e aprender muito com você também, né? Sobre comunicação, produção do livro, capa, diagramação, todas as etapas, o registro do livro e também como que você vai transformar, sair do hobby, da abinha do hobby lá, né? De eu escrevo porque eu gosto de escrever e trazer para o mundo real, que é pagar boleto com a sua escrita, né? Então vamos lá, vamos começar a pensar e construir um pouquinho mais de estratégia ao longo da sua jornada, ao longo do seu projeto, ao longo da sua escrita. Vamos embora! Antes de começar a desenhar todos os objetivos possíveis para a publicação do seu livro, vamos falar um pouquinho da importância disso, do porquê que você tem que pensar. Poxa, Aline, eu demorei tanto tempo para pensar no tema do meu livro, para escrever, para construir, foram anos, né? Às vezes vocês demoram anos para produzir um livro e daí depois eu tenho que pegar esse livro e começar a pensar em qual que vai ser meu objetivo, né? E muitas vezes até descobrir que não é o momento de publicar esse livro agora. É um pouco frustrante pensar em tudo isso, porque eu sei e entendo que nesse momento a única coisa que você quer é passar para o próximo passo, né? É realmente deixar esse livro e tornar esse livro um livro muito bem editado, impresso, bonito, para colocar embaixo do braço e falar, eu consegui. Mas, se a gente não adiciona estratégias, não pensa no objetivo, não fundamenta tudo isso, talvez, não é uma regra, mas talvez a única coisa que você vai conseguir alcançar é ter esse livro publicado. Muitas vezes você vai ter um investimento muito alto e o principal, vamos combinar que o principal é ser lido, é a ação de ser lida, distribuir os nossos textos e fazer com que cada vez mais as pessoas que se identificam com a nossa escrita a encontrem, né? Então, se isso é um dos meus objetivos, eu preciso pensar de forma estratégica ao longo de toda a jornada, tá? E para isso a gente começa a ampliar a nossa visão, ampliar a nossa mente e a listar diversas perguntas para talvez encontrar a resposta para cada uma delas, tá? Vamos pensar aqui que você está com o seu livro pronto para ser publicado e que eu, no papel de editora, que tenho contato com vários outros escritores, consigo levantar aí vários objetivos, né? Então você pode buscar aí ter um produto porta de entrada para a carreira literária, porque você já entendeu que você dificilmente vai conseguir publicar em uma editora tradicional sem antes ter um público muito bem formado, de ter um portfólio, de ter resultado, ou então, na verdade, o seu objetivo é um livro inicial para realmente começar a conquistar
novos leitores, começar a fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua escrita e passem a consumir cada vez mais ela. Ou então vamos pensar aqui que você é um engenheiro, um advogado, um nutricionista, um psicólogo e que na verdade você quer publicar o seu livro, muitas vezes o primeiro livro, para começar a comprovar um pouco mais da sua autoridade e mostrar que você tem conhecimento em determinado assunto. Enfim, são várias os objetivos por trás da publicação, por trás da escrita de um livro, né? Então, o primeiro exercício que você tem que fazer é pensar em tudo isso e identificar qual que é o seu objetivo, o primeiro, o que grita mais à vista, né? Porque quando você começar a desenhar, você vai encontrar diversos objetivos, diversos sonhos, diversos desejos, né? E logo de cara, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o que grita mais. Depois a gente tenta introduzir nas nossas ações, nas nossas estratégias, os outros objetivos. Mas primeiro a gente precisa pensar no objetivo macro, naquilo que realmente vai guiar todo o nosso plano estratégico para a produção e publicação do livro, tá? Não só para a publicação, não só para o momento da venda, mas também para o momento de produção. Porque é durante esse desenho que você vai começar a identificar qual que é o melhor momento, quanto que você deve investir, se você tem que fazer isso mais de forma independente ou se você vai precisar de ajuda, né? Então, por isso que é importante a gente pensar no objetivo principal dessa jornada, que começa a partir de agora, tá? Então, pensando aqui em alguns exemplos e começando a construir um pouquinho mais para te ajudar aí nesse processo, pense assim: se o seu objetivo é começar uma carreira editorial a partir disso, uma carreira literária a partir da escrita desse livro, como que você vai fazer para transformar ele numa isca para que novos leitores encontrem esse livro e se identifiquem com eles? Eu sempre gosto de falar que um escritor ele não vai simplesmente comprar o seu livro se ele nunca te conheceu e nunca teve contato com a sua escrita, né? Então, quando a gente começa e quer começar e quer já entrar publicando um romance, a gente tem que ter isso em mente, de que talvez, num primeiro momento, as primeiras pessoas que terão contato com esse livro serão os nossos amigos e os nossos familiares. E daí você precisa entender se tudo bem para você, tá? Se é isso mesmo, se é essa jornada que você vai seguir, se você não tem problema nenhum em falar para os seus amigos e para os seus familiares que você vai publicar um livro, aí a gente começa a nortear a partir disso. Agora, se você quer, na verdade, começar a atrair pessoas novas que nunca tiveram contato com a sua escrita, será que o ideal é começar com esse romance mesmo? Será que a gente não pode começar com um produto um pouquinho menor, com custo mais acessível, algo que você pode muitas vezes trabalhar até de forma gratuita para fazer com que as pessoas se atraiam pelo fato de ser um conteúdo muito bom, um conteúdo muito bem produzido de forma gratuita e comecem a consumir, para depois de você ter essa base um pouquinho mais sólida, você começar a produção do seu livro, né? Ou será que você pode fazer os dois ao mesmo tempo, já que a produção de um livro, ela pode ser demorada, ela pode demorar até 6, 8 meses, um ano, dependendo do tamanho, dependendo da necessidade de ter ilustração ou não, enfim, de abraçar outros profissionais. Entenderam como a mágica começa a acontecer a partir do momento que você pensa de forma estratégica em como você vai conduzir a publicação do seu livro? Outro ponto também, onde que você vai direcionar o seu investimento? Qual o recurso que você tem? Então, se o seu objetivo é esse, como que você vai começar a construir isso? Se o seu objetivo é começar com um romance, é publicar esse romance, você pode fazer isso de forma independente, mas será que não é mais interessante você buscar profissionais para que a capa fique excepcional, para que o livro fique muito bem revisado, para que seja algo profissional? Onde que você vai trabalhar? Você vai trabalhar de forma digital ou você vai trabalhar de forma impressa? Diversas questões, diversas coisas para pensar e que vão te trazer uma segurança que você ainda não tem. Ou tem, né? Ou na verdade eu tô falando todas essas questões, puxando tudo isso e você tá assim, ó, é por conta disso, por conta disso, por conta disso. Mas
o que você precisa entender é que na hora de você abordar profissionais, na hora de você entrar em contato com uma editora de autopublicação, ou até mesmo de enviar o seu livro para algum agente literário e tentar aí concursos editoriais, ou até mesmo arriscar e mandar seu original para editoras e esperar um tempo pela resposta, a gente já sabe exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa fazer para alinhar tudo isso, né? Se o seu objetivo é começar a comprovar esse conhecimento, algum conhecimento que você tem, a gente precisa ampliar e não só direcionar toda a nossa energia para o livro. A gente precisa pensar na nossa imagem, a gente precisa começar a construir a nossa imagem, né? Então, a construção da nossa imagem, a presença nas redes sociais, a presença em outros canais de comunicação, pode ajudar a potencializar as vendas desse livro, a fazer com que esse livro chegue no ouvido e nas mãos de outras pessoas, né? Então a gente começa a pensar em diversas situações e começa a estruturar o nosso objetivo a partir disso, tá? Então falei aqui sobre o seu livro ser porta de entrada, falei sobre você, a partir dele, começar a comprovar algum conhecimento, alguma autoridade, né? E também eu quero falar de outras duas coisas, tá? Outros dois tópicos que eu separei aqui que eu acho que é muito interessante a gente pensar e construir ao longo do nosso objetivo, que é, muitas vezes, o que a gente quer é publicar o livro e potencializar a venda deles, fazer com que esse livro seja vendido. Então, eu já estou muito de acordo com o investimento que eu vou fazer, já encontrei os profissionais, já encontrei a editora de autopublicação e agora eu vou ficar com 300 livros e eu quero que eles vendam, né? Quem aqui publica livro e faz um investimento alto para deixar eles dentro de caixas na garagem da sua casa? Ninguém, né? Então, o que a gente começa a pensar dentro desse principal objetivo, que é o retorno financeiro, né? Que é fazer com que todo aquele investimento retorne em algum momento para você. O que seria interessante a gente começar a fazer? Será que você pode casar com algum produto inicial que vai entrar, que vai começar a preparar esse público, né? Algum conto, ou até mesmo algo direcionado com os mesmos personagens do próprio livro, né? Será que seria interessante você também investir em tráfego pago, começar a entender um pouquinho mais de SEO, de como que você vai fazer com que os seus artigos aparecem cada vez mais nas pesquisas, com que o seu nome comece a subir na posição do Google? São diversas coisas que a gente precisa começar a pensar e direcionar também os nossos estudos, né? Qual que é a habilidade que você vai desenvolver a partir disso, né? E também, muitas vezes, a única coisa que a gente quer, a única coisa que a gente espera é conquistar novos leitores. E daí, a partir disso, o que a gente pode pensar e começar a construir, né? Então, trabalhar de forma gratuita é muito interessante para conquistar novos leitores também e pensar na imagem que esse livro vai ter. Esse livro precisa ser muito bem estruturado. Eu gosto de falar que tem duas etapas que você não pode abrir mão, nem mesmo na produção independente, que é registrar o seu livro e fazer uma boa revisão neles, tá? É obrigatório registrar o livro? Olha, isso é um assunto assim muito... Alguns falam que sim, outros falam que não. Eu gosto de falar que é o mínimo que você tem para ter certeza de que o seu livro está protegido. Não que isso vai impedir algum plágio, alguma coisa, mas você pode, pelo menos a partir disso, comprovar que na data X, na data tal, você fez essa estrutura muito bem fundamentada, tem ISBN, tem ficha catalográfica, fez o depósito legal. E se você precisar em algum momento, aquele conteúdo vai estar protegido, né? Por mais que a Amazon já libere lá o número, a numeração automática dela e diz que você não tem a necessidade de entrar com o número de ISBN, eu aconselho que você passe por essa etapa também. E a revisão, né? Porque não adianta, gente. Olha aqui o que eu falei. Eu falei sobre o seu livro ser a porta de entrada para a carreira literária, sobre você mostrar algum conhecimento, comprovar algum conhecimento que você já tem a partir disso, sobre potencializar as vendas do seu livro a partir de diversas ações e agora conquistar novos leitores. Agora imagina
que todas as suas estratégias foram muito bem alinhadas, e que você conseguiu vender muitos exemplares, que você conseguiu fazer com que o seu livro chegasse na mão de outras pessoas e que muitas pessoas que te olham como uma referência em determinado assunto, comprem para continuar comprovando o seu conhecimento e mostrando a sua autoridade. De que vai adiantar tudo isso se no final de tudo o seu conteúdo tiver com muito erro, mal editado? Nada. Você simplesmente investiu uma puta grana e ainda se queimou no final. Então, pensar em tudo isso faz parte de começar a estruturar o objetivo do seu livro, né? Inclusive, eu complemento aqui procurem Teresa Torres, Árvores de Soluções de Oportunidades. Ela tem um desenho que foi muito voltado para o produto, para venda de produto, que eu costumo colocar em todas as minhas estratégias, que é você pensar no desejo, a partir desse desejo pensar em diversas oportunidades que você tem para alcançar esse desejo, das oportunidades pensar em outras oportunidades, continuar destrinchando, pensar em soluções para atingir cada uma dessas oportunidades e experimentar. Então, se o meu objetivo é construir uma carreira literária, eu vou começar primeiro com um livro porta de entrada, um conto que eu vou publicar na Amazon, depois eu já vou estruturar um pouquinho melhor, um livro digital, depois eu vou continuar com um livro impresso e eu vou formando aí uma cadeia de objetivos, de metas e começar cada vez mais a me aproximar daquilo que eu quero, sem contar única e exclusivamente com a sorte, né? Então, o que vai, para fechar aqui o objetivo do seu livro, depois que você definir muito bem o objetivo do seu livro, o que você vai conseguir entender? Você vai conseguir entender quais são os recursos que você tem e o que você vai fazer ou não, né? Como que você vai direcionar o seu investimento? Então, vamos lá que você conseguiu R$1.000 para produzir o seu livro, né? Como que você vai distribuir isso? O que você vai fazer por conta? O que você vai conseguir contratar alguém para fazer? O que é mais importante? Será que é mais importante a revisão ou será que a capa? Né? Como que tá a construção do meu livro? Quantas pessoas já leram o meu livro? Você começa a desenhar tudo isso, né? Definir o momento certo para lançar. Como eu falei, às vezes você tem o seu livro, o seu romance pronto para publicar, só que você ainda não passou por uma série de outras coisas. Então, talvez você vá começar de outra forma e deixar ele lá esperando o momento certo de ser lançado, que vai ser na data X, né? Eu gosto de falar isso, a gente precisa pôr data nas coisas, porque senão vai ficar tudo muito esquecido, né? Você vai começar a definir como que você vai fazer o lançamento, se você vai buscar outros parceiros ou não, se você vai buscar outros escritores ou não, ou até mesmo se você vai buscar alguns nano-influenciadores para receber o seu livro e quem sabe a partir disso indicar, fazer resenha, fazer alguma crítica, que é muito importante também, tá? Você vai entender qual que é o melhor canal de vendas ou de distribuição do seu livro, se você vai colocar na Amazon, se você vai entregar a partir de um link de forma gratuita, o que você vai fazer a partir disso. E, enfim, já até falei também, né, das parcerias que você vai colocar ao longo da produção do seu livro. E é isso, computador fechado, para te dizer que, por favor, antes de publicar um livro, seja o seu primeiro livro, seja o seu 15º livro, estruture e alinhe muito bem o seu objetivo, porque a partir disso você começa a pensar nas estratégias e você vai atingir com uma facilidade, com um pouco mais de tranquilidade, aquilo que você busca, entender exatamente onde você está seguindo. E é isso, quero agradecer. E se por acaso você gostou aí do meu conteúdo, ativa novidade por aqui, hein? Ativa o sininho, começa a me seguir, enfim, não perde conteúdo nenhum. E vai no meu Instagram para se inscrever também. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo, né? Para você se inscrever na minha newsletter e continuar recebendo conteúdo. Toda semana eu mando um resumão de vários assuntos que eu falei, que eu abordei no Instagram, no LinkedIn, YouTube, enfim, onde eu apareci, o que eu vi, qual que foi a minha percepção e o que eu tenho para contribuir com você. E é isso aí. Beijo!